Você já colou as placas? Já travou diante de uma prova ou diante de uma proposta de redação, seja na escola regular, seja no simulado, seja no Enem, caso você já tenha feito? Bom, se você passou por essa situação, saiba que é bastante comum. Eu tenho acompanhado estudantes ao longo dos meus mais de 25 anos de educação que têm passado pelas mais diversas dificuldades como essa. E eu gostaria então de deixar aqui 3 dicas importantes para você. Primeira delas, prepare-se com antecedência também no âmbito emocional. É isso mesmo. Muitas pessoas se preocupam em escrever bons textos, muitas pessoas se preocupam em ler e tudo isso é muito importante. É óbvio que você quer desenvolver uma redação nota 1000, você quer desenvolver uma redação muito acima da média, que é o que nós desejamos também que você desenvolva. Mas agora eu quero chamar a atenção para um aspecto muito negligenciado, que é a preparação física e emocional para essa prova. Então a primeira dica diz respeito a você se preparar fazendo simulações nos horários em que você fará a prova do Enem de 2017. Como é que funciona isso? Se você tem o hábito de dormir no sábado, dormir no domingo, após o almoço, descansar, este hábito é bastante saudável. Mas eu recomendo fortemente que nos próximos meses você comece a entrar no ritmo da prova. Assim, no sábado, no domingo, procure fazer simulados, refazer provas anteriores do Enem, analisar as provas, verificar as questões, olhar as propostas de redação, tirar tempo para reproduzir ali como em forma de simulado pessoal na sua casa, no seu lugar de estudo, aquela sensação e aquelas circunstâncias da prova. Então, essa dica é importante porque você vai preparar o seu corpo para, após o almoço, simplesmente não começar a desligar para dormir, para descansar. Após o almoço, ter condições de pensar, raciocinar, focalizar na prova. Outra coisa que você vai fazer é treinar o tempo de prova, vai se preparar para o tempo, para o lapso temporal em que você fica sentado, em que você fica sob pressão, em que você fica diante de uma situação formal de desenvolvimento intelectual, em que você tem que demonstrar conteúdo aprendido. Outra coisa que você vai fazer é procurar, nesse período em que você está se preparando, também realizar redações no tempo adequado. Por que eu estou dizendo isso e por que eu chamo isso de a primeira dica para você não travar? Porque, obviamente, a falta de hábito com uma circunstância estressante é um fator preponderante para que se manifeste um estado limitante. Então, se você já está se habituando, se você está colocando o seu corpo e a sua mente no ritmo da prova, é bem provável que você já se sinta à vontade nessa circunstância, nessa situação. Se você faz um cursinho, se você se prepara com um grupo de amigos, procure ter um grupo de estudos que se dedique a essa preparação física e emocional para realizar a prova. Física porque você vai se colocar na condição ali de ficar sentado por horas a fio, se dedicar a concentrar a sua atenção naquelas provas anteriores ou nos simulados preparados pelo seu grupo de estudos ou pela sua empresa de cursinhos, seja qual for, ou pela sua escola, ou pela sua escola regular, seja qual for o aporte que você está tendo para se preparar, estudando sozinho, em grupos ou através de uma empresa, você certamente terá condições de ter um melhor resultado se você já se habituar através de simulados que vão preparar o seu corpo e a sua mente para isso. Nesse aspecto ainda, eu gostaria de dar uma outra dica. Quando você começa a escrever redação, o que é que vem à mente? Qual é o discurso interno? Qual é o diálogo interno que fica girando aí na sua mente? Ele diz respeito a potencializar o que você sabe ou te puxa para baixo? Qual é a condição do seu diálogo interno quando você senta para produzir redação? Você pensa, por exemplo, eu tenho dificuldade mesmo, eu sempre escrevi mal, isso parece que não vai funcionar. Qual é o diálogo? São essas as conversas que você tem com você mesmo? Ou, por outro lado, a conversa que você tem com você mesmo é: eu posso, eu consigo, eu tenho melhorado a cada redação, eu li bastante sobre esse tema, eu acolho e aceito esse tema de maneira natural, de modo que eu posso expressar as melhores informações que eu possuo, que eu tenho a respeito desse tema. Quais são os seus modos de operar? Como você conversa consigo mesmo?
Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque quando você muda o seu diálogo interno, de um diálogo interno que te desmotiva, que te desempodera, para um diálogo interno que te empodera, que te energiza, que diz que realmente funciona, que vai dar certo, que você está se preparando e que você aceita aquilo que vem como tema livremente, você muda o modo de encarar o desafio da prova. E quando você faz isso habitualmente, cotidianamente, você se levanta e diz: eu estou hoje mais pronto do que ontem e estarei amanhã mais pronto do que hoje. Não quer dizer que você está forçando a barra com um pensamento positivo, nada disso. Você está mandando comandos para a sua mente, dizendo: eu estou energizado, pronto, aceito o desafio e estou indo para a busca de um texto muito acima da média. Essa é a primeira dica para que você possa desenvolver uma mentalidade e uma atitude física também, fisiológica, que vai potencializar muito as suas condições na hora de fazer a prova do Enem e na hora de desenvolver a redação. Isso vai impedir de travar? Na minha sincera opinião, isso vai potencializar tanto os seus recursos internos que você provavelmente não vai passar por esse desafio, por essa dor, por esse travamento que as pessoas experimentam na hora da prova. Então essa é a primeira dica, provavelmente a dica mais profunda desse vídeo. Então aproveite e pratique isso todos os dias. Segunda dica, bem mais simples. Se você abriu a prova e ficou um tanto chocado com a proposta de redação, então isso provoca às vezes uma confusão naquele momento. E você para, e a gente chama assim, na gíria de cola as placas, você não sabe para onde ir, não sabe como sair daquela situação. Se isso acontecer, então a minha sugestão, leia a proposta. Isso mesmo, leia a proposta várias vezes. Por quê? O choque que nós temos habitualmente com muitas coisas na vida se origina do novo, se origina da surpresa. De repente você esperava tantos temas, estudou vários temas, e agora você se depara com um tema que você não esperava. E nesse sentido você para e diz: bom, eu provavelmente não esperava por essa. Esse choque imediato pode ser minimizado à medida que você se familiariza com os textos da coletânea. Então leia o tema várias vezes. Diga para você mesmo: olha, esse tema diz respeito à sociedade, eu vivo em sociedade, portanto eu posso desenvolver um tema sobre isso. Olha, voltando ao aspecto de se potencializar internamente para resolver aquele desafio. Mas não para aí. Você lê várias vezes o tema e depois você lê várias vezes a coletânea. E ao ler a coletânea você começa a dizer: o que esse texto da coletânea tem a ver com o tema? Que direcionamentos eu encontro no texto da coletânea em relação ao tema? Essas perguntas começam a te ajudar, a articular coletânea e tema na busca de uma compreensão global daquela proposta. Então você faz isso com cada texto, cada gráfico, cada dado que você encontrar na coletânea. E aos poucos, quando você se familiariza com o tema e com os dados da coletânea, você já encontra saídas, você encontra maneiras de iniciar o seu texto. Se você não viu os vídeos anteriores, dê uma olhada. Eu falo sobre como encontrar uma tese, como encontrar argumentos. Isso pode te ajudar muito, caso você esteja encontrando dificuldade na hora de estabelecer tese e argumentos para o seu texto. Mas voltando à questão, você lê várias vezes a coletânea e o tema, procurando relacioná-los, e certamente você vai se familiarizando com as informações, de modo que o que era novo há 5 minutos já é algo com que você tem maior familiaridade. Isso te traz mais confiança e a confiança vai trazendo os seus recursos e você vai articulando isso e saindo do zero, saindo da página em branco, que realmente aterroriza muitas pessoas. Terceira dica, se você utilizou recursos internos, se você releu o tema e a coletânea algumas vezes, é provável que você nem precise da terceira dica. Mas caso você esteja num estado emocional muito acentuado e que você tenha realizado essas duas etapas e ainda assim se encontre num estado de estresse ou de ansiedade muito grande, a terceira dica é: deixa a redação por um tempo.
faça questões da prova. Procure iniciar por questões daquelas matérias daquele dia que você conhece mais, que você tem mais segurança e confiança. Realize algumas questões, leia alguns textos, faça aquilo que você consegue fazer da prova. Depois de uns 15, 20 minutos, 30, você já, de repente, se ambientou com aquela situação, com aquela prova, você toma uma água, come seu chocolate ou o petisco que você tenha levado para a prova, você respira fundo e então você volta para a redação. E você volta para a redação com um estado interno mais equilibrado. Volta para a redação e ali você, de repente, lê a proposta, lê a coletânea, lê o tema e repete algumas vezes e você então consegue sair do zero, consegue encontrar os seus melhores recursos. Muito bem, essas são as 3 dicas para hoje, mas eu gostaria de deixar um bônus para você e aí é uma sugestão. Não é uma dica, mas é uma sugestão. Se você recorrentemente passa por estresse ao realizar provas, ao passar por simulados, ao fazer outras edições do Enem, ao fazer concurso público, o meu conselho é que você procure um profissional para te ajudar a desenvolver. Eu sou coach e como coach eu tenho visto muitas pessoas realmente deixarem um estado limitante para um estado potencializador e isso de maneira muito rápida. Então eu diria, procure um profissional. Não precisa ser um coach, pode ser um coach porque ele pode te ajudar, mas você pode procurar um terapeuta, você pode procurar um coach, você pode procurar um mentor, alguém que realmente possa te ajudar a acessar e potencializar recursos internos para que você esteja muito mais equilibrado ao fazer a prova do Enem ou qualquer outra prova na sua vida. E caso você queira mais informações sobre essa preparação interna, sobre essa preparação pessoal, sobre os seus recursos internos, desenvolvimento e potencialização, deixe um comentário abaixo desse vídeo e eu vou procurar responder ou enviar algum material ou até mesmo gravar um vídeo apenas sobre isso, para que você possa realmente aproveitar ao máximo todo o potencial que você tem. Eu acredito sinceramente que você possui todos os recursos para alçar voos aos patamares da sua vida, aos patamares mais elevados da sua vida, aqueles em que você deseja ainda caminhar. Muito obrigado por estar aqui comigo. Ajude-nos a divulgar esse canal e nós continuaremos fazendo esse trabalho.